Boa tarde. É um prazer estar com vocês hoje. Eu sou a Luciana Nicola, sou diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú. E hoje eu estou aqui com a incrível Babi Bono, da Digital Favela, para a gente conversar um pouquinho com vocês sobre o S, do famoso ESG, né? O painel de hoje é para a gente discutir um pouco dos vieses. E aí, Babi, é um prazer estar aqui. A Babi é nossa parceira, além de uma mulher incrível aqui com uma baita experiência. Acho que vai ser uma troca muito positiva. Oi, gente. Desculpa a voz, tá? Tá falhando um pouquinho. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu sou a Babi Bono, sou líder de novos negócios e Brand Experience na Digital Favela. Sou fundadora também da Leme Content, uma aceleradora para marcas que querem trabalhar suas narrativas de potência e seus negócios criativos a partir de um olhar de conexão mais real com as pessoas. Então, a gente trabalha muito nos pilares de impacto, educação e entretenimento. É isso. Bom, e para começar o nosso papo, eu queria introduzir um assunto que a gente tem conversado, né, Babi? Quando a gente fala de ESG e a gente fala do social, normalmente as pessoas assimilam ao investimento social privado, né? Que obviamente é uma base super importante. O próprio Itaú tem uma parte de investimento nas suas causas, em cultura, em educação, bem relevante. A gente entende que é a base, mas quando a gente está falando de ESG, e quando a gente fala de impacto aos ODS, e quando a gente faz essa relação, na verdade, a gente está falando sobre o impacto do social no core, das empresas, dos bancos, de uma forma geral, né? Como que a gente traz o social para gerar impacto. E quando a gente fala do social e de geração de impacto, acho que uma outra coisa também para a gente colocar é que a gente está falando de impacto na cadeia, ou seja, é a gente olhar os clientes, os colaboradores, os fornecedores, como que a gente olha o viés social de impacto, olhando a jornada e a cadeia toda da empresa, né? E aí, como impacto é algo que a Babi discute muito, Babi, queria te ouvir um pouco, quando a gente fala de social e a gente fala principalmente de inclusão, e inclusão nas empresas, como que você vê hoje essa perspectiva de inclusão nas empresas e como isso é de fato colocado na prática? Eu acho que a gente está ainda um pouco anos-luz assim, nesse processo. Eu acho que a gente chegou no momento da conversa, eu acho que a gente ainda está caminhando no letramento, mas eu acho que a gente entendeu que a diversidade é importante, mas a gente não está incluindo as pessoas de fato. É só a gente ver aqui quantos % de pessoas que estão nesse evento, que a gente pode realmente perceber que envolveu a indústria criativa em todas as suas esferas, né, de corpos, de territórios, de presenças, etc. Então, eu acho que assim, as empresas têm um papel de puxar essa discussão, porque cada vez mais as pessoas acreditam muito no momento que a gente vive de falência de confiança em todas as instituições, né? Tem uma série de pesquisas aí, tem uma pesquisa da Edelman, tem um monte de pesquisas endereçando, o Fred Gelli falou isso hoje também. De repente a gente vive um momento de muita falta de confiança em tudo que é instituição. E as pessoas transferiram para as empresas esse lugar de saber do que é verdade. E eu sei o que é verdade a partir do conteúdo que aquela empresa me gera, primeiro ponto, e o que aquele conteúdo está me dizendo. E aquele conteúdo geralmente ele é feito ou representado por pessoas. E aí a gente começa a falar de fato de quais são os códigos que estão incluídos ali, né? Desde a semiótica de tudo que você apresenta, até uma narrativa, até quem são as pessoas que estão trabalhando dentro, fora de cada um dos projetos. Então acho que a gente precisa começar a falar de inclusão a partir desse aspecto bem real. Até de entender que a gente tem etapas educacionais para isso. A gente não partimos todos do mesmo lugar de aprendizado. E aí a gente tem gaps sim, né? Ao longo desse processo, para treinar as pessoas para estar melhor qualificada nos lugares, ocuparem esses lugares, qual é o tempo que cada um tem para conseguir, de fato, estar nesses lugares. Então, acho que a gente precisa parar e começar a articular todo mundo, sociedade, empresas, governos, todo um letramento social e educacional para que a gente consiga trabalhar a inclusão em cima de aspectos mais tangíveis, né? Que deixe de ser, de repente, uma conversa que está nos fóruns, que está na mesa, mas que ela se dê, de fato, em perspectiva para as pessoas que estão dentro do processo, né? Eu acho que você trouxe uma coisa super importante, que é o processo educacional, né? E eu adicionaria, acho que mais um ingrediente, que é a intencionalidade.
Porque quando você fala, principalmente de você ter inclusão de fato, passa por um olhar que você trouxe aqui, que é quem está trabalhando do lado de dentro para, de fato, refletir no melhor atendimento, na melhor inclusão, né? Eu acho que no banco, no Itaú, a gente teve vários aprendizados nesse sentido, né? A gente tem uma meta pública de inclusão e diversidade, e ela foi super importante para a gente perceber que quem olha, para você fazer a inclusão, você de fato tem que ter esse olhar presente para quem cria os produtos, para quem cria a comunicação. De fato, eu acho que é o que a gente sempre ouve falar do lugar de fala, mas não é só a questão do olhar de fala, é de fato você ter uma coisa contextualizada e criada por aquela pessoa que tem um processo de entender de onde é o ponto de partida para essa inclusão, né? A gente, só comentar rapidamente um case, a gente começou no processo de inclusão dentro do banco, para a gente ter, de fato, esses mais olhares, porque a gente sabe que a diversidade e os vários olhares é que, de fato, fazem a inclusão acontecer. Então, a gente começou nessa jornada, de fato, de contratar pessoas, e a gente ter cada vez um time mais diverso. E a gente percebeu que a gente tinha uma baixa adesão de candidatos, né? E um pouco porque as pessoas não se viam no banco, porque eles olhavam e falavam, não tenho pessoas como eu em cargos de liderança. E isso foi tratando uma série de processos que chegou a gente a ter uma intencionalidade maior, de fato, de olhar uma etapa anterior, né? De fato, essas pessoas estão nos lugares onde elas deveriam estar para poder participar dos processos, né? Então, hoje o banco tem um programa de fundo de bolsas onde a gente apoia há mais de 5 anos cotistas com uma bolsa financeira para que, de fato, a gente consiga ter não só mais no banco uma participação, mas também para o mercado. E a gente levou um grupo desses bolsistas para conversar com alguns executivos do banco. E foi super rico ouvir para dizer, né, a verdade nua e crua, de fato, o que era inclusão, o que era esperado do banco, qual é a representatividade que a gente deveria ter, os olhares de oferecer conteúdos e também oferecer produtos mais contextualizados para diferentes setores e diferentes perfis na economia brasileira. Então, eu acho que eu adicionaria no processo educacional, que foi super rico e tem sido cada vez mais rico para o banco, a questão da intencionalidade, né? Eu acho que é isso, não dá, como você trouxe, para ficar só no discurso, né? E eu acho também que você é uma pessoa que traz muito essa questão dos vários olhares, né? A questão do quanto, para gerar impacto, você tem que ter esses olhares. Para a tua experiência no digital favela, né? Como que você acha que isso pode agregar mais para as empresas terem esse processo educacional mais acelerado? A gente acabou de fazer recentemente, né? A gente não chamou de download, a gente chamou de upload, porque a gente está acrescentando muita informação do SXSW, que é um evento até parecido com esse aqui, no Morro do Santo Amaro, no Rio de Janeiro. E eu estou usando isso como exemplo porque eu ouvi ontem de pessoas que estavam aqui que ouviram termos lá nesse nosso encontro pela primeira vez. E a gente vai para esses eventos e vai para fora para ouvir termos, para ouvir coisas novas, e essas pessoas ouviram essas expressões, esses termos, o endereçar de conteúdo pela primeira vez no Santo Amaro. O que eu acredito muito? Quando a gente está falando das tecnologias, da inovação, desse olhar para o futuro, é claro que cada um cria o seu futuro a partir do que é o seu presente e do território o qual você está envolvido. A galera não vai deixar de pensar em criar tecnologias e foguetes e carros voadores, etc., se é isso que faz parte do território deles. Aonde você tem inovação? Quando você conecta os outros territórios, os outros vieses, os outros olhares a essas tecnologias. Então, é uma soma, né? Então, a intencionalidade que você está falando tanto, para mim, ela precisa passar muito por esse lugar de não há futuro sem essa construção do presente. O futuro ele é uma narrativa somente. É o que a gente vai contar sobre ele. E o que a gente vai contar sobre ele, a gente começa a desenhar agora. E aí, isso está sendo muito debatido aqui também. Tudo que a gente tem hoje em relação à tecnologia, a própria pauta do ISG, são feitos por pessoas, né? Não é o algoritmo que é racista, são as pessoas.
né, o ChatGPT, com quem ele está aprendendo, sobre o que ele está aprendendo, que base que ele se refere para aprender aquele conhecimento, qual é esse conhecimento, quem gerou aquele conhecimento. Então a gente precisa ser muito intencional em questionar o tempo todo, e não só pegar esse questionamento, mas pegar esse incômodo e colocar a favor dessas diferenças. Porque aí sim eu acho que a gente tem alguma coisa potente na mão. É o que eu falo do ESG, quando surgiu a palavrinha e de repente virou moda, a gente viu muitas áreas de marketing das empresas pulando na frente do que deveria ser realmente o ESG da porta para dentro. Porque quando vira meta, quando vira dinheiro, quando vira investimento, vira compromisso. Que bom! Se agora a gente tem o ESG para a gente fazer com que as empresas olhem para esse lugar de mais responsabilidade, que seja, vamos nessa. Mas ele, antes de ser uma história bonita, ele precisa ser algo concreto e intencional da porta para dentro. E aí o que a gente repara quando a gente está falando principalmente de territórios de favela é que não tem como a gente deixar essa discussão numa tangente. A gente tem as melhores pessoas, as melhores disciplinas, as melhores inovações. By the way, pode ter sido criada por uma pessoa de favela. By the way, ela vem daquele território. Então, quando a gente está nesses eventos e a gente escuta futurologistas falando que a gente vai ter que convergir disciplinas para a gente poder viver em sociedade, falando que viveremos sem CEP, precisaremos de um grande núcleo de distribuição. Eu falei, isso é o que já acontece em todas as favelas. Que a gente vai viver sem água, como é que a gente vai fazer? Eu falo, vamos subir lá na Rocinha que a gente te mostra. Então, assim, a inovação ela está na nossa casa. E aí a intenção, eu acho, principalmente das marcas que querem olhar para esse lugar do ESG, de fato, para além de uma narrativa bacana, mas para impacto de verdade, acontece exatamente quando a gente coloca todo mundo no pé de igualdade para fazer a construção dessa narrativa do começo ao fim, que é olhar para essa cadeia toda que está envolvida dentro desse processo, com intenção de. E aí, eu acho que, eu vou até citar um exemplo que a gente viveu com vocês, num processo que a gente fez com o Itaú, que o próprio Itaú ouviu dos nossos criadores de favela a seguinte frase: a gente não tem medo de dinheiro. O dinheiro tem medo da gente. A gente não tem mesmo medo do dinheiro. Eu não necessariamente vou escolher um banco ou um determinado produto financeiro por conta de uma campanha que está na televisão. Eu vou escolher a porta que vai menos me travar quando eu precisar acessar. Eu vou escolher o lugar que eu vou conseguir não precisar pegar 3 ônibus para conseguir entrar ou ter uma agência perto de mim. Eu vou escolher um produto que entende que eu sou um empreendedor, porque isso eu venho de uma necessidade. E aí agora tem uma palavra bonita para amarrar tudo isso, porque a galera não está no CLT. Então, e aí eu ouvi isso, beleza, o que a gente faz com isso agora? Como desenha essas soluções em conjunto a partir disso? E aí eu acho que é a história da intenção. Porque senão vira só o videocase, né? Então acho que esse que é o processo interessante, que eu acho que as marcas precisam olhar. Essa construção do começo ao fim, para a gente olhar para o ESG realmente como lugar da costura das potencialidades dos indivíduos, dos territórios e das marcas, enquanto negócio e formadoras de cultura, e cultura enquanto sociedade, e a gente colocando esse dinheiro das marcas no lugar correto para onde ele precisa estar. No fim do dia é tudo sobre o negócio, a gente sabe disso. Mas como que esses negócios podem ser mais sustentáveis, tanto para essas marcas quanto para as pessoas e as suas comunidades. Eu super concordo, Babi. Eu acho que a questão do acesso porque você tem produtos de prateleira que vai servir qualquer público, principalmente quando você conhece a potencialidade que existe em todas as comunidades, né? Mas se você não olha na perspectiva de acesso, isso fica muito mais difícil. O Itaú tem há 10 anos um programa chamado Itaú Mulher Empreendedora, que é uma parceria que a gente faz com a EFC. E o principal ponto era entender por que mulheres tomam menos crédito do que os homens, né? Já que mulheres têm um processo de inadimplência muito menor. Elas pagam mais em dia, de fato elas são mais conscientes na tomada, mas proporcionalmente elas tomam muito menos crédito do que os homens. E quando você vai para empreendedoras iniciantes, esse é um processo ainda mais limitado. E normalmente, para aquelas que tomam crédito, é porque elas terceirizaram para um homem fazer análise, ter o relacionamento com o banco, né? E aí a gente fez vários processos de chamar as mulheres e entender. Então, desde entender que tinha um processo cultural, né, de não entender o crédito como uma alavanca de crescimento quando usado adequadamente, e que linhas e como eu utilizo, né? Então, como que você coloca
outras mulheres para debater, mulheres que cresceram ou mulheres que já passaram por essa rebenta, né, da empreendedora que já começa a ter acesso ao crédito, mas por um outro lado também olhar todo o nosso mecanismo de seleção e de como a gente diz, a máquina do crédito, para entender como que a gente avalia essa mulher quando ela pede o crédito no banco. Porque normalmente é a primeira vez, ou é uma mulher iniciante onde você não vai ter toda a formalidade, porque a gente brinca que é o famoso CNPF, né? Porque ela ainda às vezes ela até tem o CNPJ, mas ela não tem no CNPJ um histórico que possibilita ela ter o crédito, um atendimento mais personalizado. E ela acaba usando a pessoa física, o relacionamento dela como pessoa física. E aí ela acaba tendo acesso a produtos não tão adequados. Mas ter esse processo de imersão e entender como eu faço a real inclusão, ou seja, como é que eu traduzo isso para aquela mulher que ainda não está tão familiarizada ainda com os produtos financeiros. No fundo, eu não preciso criar produtos específicos, eu preciso dar mais acesso a essa mulher aos produtos existentes, né? E não é sobre campanha, é sobre negócio e é sobre quem paga melhor, quem vai dar o melhor retorno e como que, a partir do crescimento de uma mulher, a gente sabe que ela contrata mais mulheres, a gente sabe que ela vai, de fato, fazer o melhor pelos seus filhos e como que o impacto do entorno é gerado, né? Mas o quanto é importante ouvir delas para elas, né? E não a partir dos vieses que a gente tem simplesmente de uma máquina que faz uma avaliação de CNPJs ou CPFs, né? A mulherada é, de fato, a grande empreendedora do Brasil, né? Se a gente olha para as favelas, então, elas são as grandes chefes de família, são as mulheres que sustentam as casas e os negócios, principalmente. Mas, culturalmente, até em relação à questão econômica, a gente sabe que tem muitos atravessamentos que as mulheres passam para elas conseguirem entender, inclusive economicamente, dependência, codependência, dependências infinitas nesse sentido. Eu acho que, de novo, tudo passa pelo aspecto da educação, né? A gente precisa olhar sempre para esse viés da educação. Não tem como a gente falar de educação financeira sem falar de educação. E as mulheres que são líderes de família, principalmente líderes de família em favelas e líderes, enfim, tem um monte de dados aí de IBGE, inclusive, que falam das mulheres à frente das famílias do Brasil como um todo. E esses negócios sendo empreendidos por mulheres. Eu trabalhei com uma marca no primeiro ano da pandemia, que é uma marca varejista feminina, que estava querendo exatamente entender o que estava acontecendo na vida das mulheres, porque queria voltar a se comunicar com elas. E a gente entendeu que não bastava a gente criar uma plataforma de conteúdo e, de repente, começar a jogar conteúdo para essa mulher, porque ela estava muito quebrada psicologicamente, financeiramente, emocionalmente. As mulheres foram mais afetadas pela pandemia, né? Então, além de dar conta da casa, dos empregos, elas tiveram que dar conta de todo um ecossistema que foi ruindo. Muitas perderam o trabalho e por aí vai. E aí, de repente, como é que a marca começa a falar com essas mulheres de novo? Né? Então, partir, às vezes, de um lugar até de uma autoestima. Mas, mais do que isso, eu acho que é partir de um lugar prático. A praticidade, como eu consigo resolver o dinheiro e a comida na mesa amanhã. Então, voltando umas casas aqui, e esse lugar da marca nessa conversa, que eu acho que é muito por onde eu posso passar, né? Eu acho que é muito mais a marca entender qual é o momento do público dela dentro dessas letrinhas do ESG. Porque senão a gente também fica num discurso um pouco utópico, né? Que não desce para as pessoas. Então, não é sobre uma campanha, mas é sobre, de repente, uma pesquisa e você entender por que ela não entende de crédito, ou não quer, não é nem que ela não entende, ou qual é o bloqueio que faz com que ela não queira acessar o crédito. A gente, nos nossos sprints, viu algumas vezes que veio à tona a questão do nome, né? Quando você não tem nada, o seu nome é a coisa mais importante que você tem. Eu mesma fui criada muitas vezes ouvindo assim, não faça dívida. Nunca faça dívida, nunca pegue crédito, nunca dependa de ninguém. Nunca dependa de homem nenhum. E as mulheres na favela crescem ouvindo muito isso. E eu não quero depender nem do banco. Eu tenho pânico de depender do banco na minha vida. Alguma coisa vai dar errado se eu depender disso. Então eu vou ter 5 trabalhos, eu vou me virar em 1000, eu vou fazer toda uma gestão, porque é uma gestão empresarial dessa casa, dessa família, mas eu não vou necessariamente contar com esse serviço porque eu demonizo ele em algum lugar. E aí parte também da instituição tentar entender quais são esses vieses e o porquê disso, para poder estar ao lado dessa pessoa na comunicação que vai fazer sentido para ela, né? Sim, eu acho que você trouxe um ponto que é muito real, né?
O crédito, ele é o crédito antes de ser tomado. Depois que ele toma, ele vira uma dívida, né? Você esquece completamente os sonhos e tudo que embasou para você pegar aquele recurso financeiro. Você só vai lembrar das parcelas a serem pagas depois, né? Então, eu acho que passar por ter um processo de cultura do crédito e das alavancas, acho que é super importante, né? E eu acho que tem uma outra coisa que, né, como área de sustentabilidade, eu vivo na prática todos os dias no banco, é que mais do que divulgar, é experimentar. É oferecer, trazer um valor agregado ao produto, né? Então, quando a gente fala de mulheres principalmente, o crédito ele pode ser a etapa final, mas ele pode começar com uma aceleração, ele pode começar com uma capacitação, ele pode começar com uma forma de a gente colocar essas mulheres em redes, conectando mulheres clientes que já estão mais bem-sucedidas para ajudar outras clientes a entender, né, fazer ela aprender na amor aquilo que ela aprendeu na dor. E aí o crédito acaba sendo uma consequência. Então, como que você pensa no combo como um todo, né? Eu acho que a inclusão passa um pouco por isso. Não adianta eu ter o melhor produto, eu comunicar, fazer a melhor campanha. Se eu não conseguir fazer a mulher chegar até essa etapa do crédito, eu não vou estar, de fato, fazendo a inclusão agregando, né? Então, eu acho que também isso coloca um desafio para a marca, para campanhas, num outro patamar, né? Ou como é que a gente faz com que ela não precise? Eu acho que ela precisa estar bem estruturada na vida dela, com as conexões dela e etc., para que ela talvez não precise usar esse recurso. Para que a gente queira que ela esteja, na verdade, investindo, não precisando, talvez, de um crédito, né? Enfim, são muitas coisas. Não, total. Eu acho que o grande foco é como a gente sai de uma conversa de financiamento para investimento, que eu acho que você está corretíssima, né? Como que a gente entende essas mulheres numa perspectiva de investimento e leva elas até lá, né? Mas eu acho que traz um desafio de inclusão, porque quando a gente fala do ESG, gente, não tem nenhuma das outras letrinhas que não passe pelo social, né? Quando você fala do ambiental e você fala de preservação e coisa e tal, sempre tem um elemento social por trás disso. Quando você fala de mudanças climáticas e tudo mais, você vai ter justiça climática, você vai ter um aspecto social envolvido. Então, o social, ele é algo muito transversal e importante, né? E quando a gente fala do social, e principalmente linkado aos negócios, não tem como você não ter essa análise de entender o público, entender aquilo como a própria Babi trouxe, que é o que ele precisa, né? E aí a gente falou muito de uma perspectiva de cliente, mas quando você olha para cadeias de fornecedores também, né? Eu acho que a gente passou muito tempo pensando em grandes cadeias de fornecimento, de grandes fornecedores, quando na verdade o que gera impacto é cada vez você descentralizar mais e contratar do teu entorno, né? Como que as empresas podem colaborar contratando do teu entorno e gerando mais prosperidade no entorno onde elas estão estabelecidas? E aí sim trazer as comunidades do entorno, né? Entender como a gente pode fazer isso. Eu acho que esse olhar de cadeia e entender como essas coisas estão dentro de um ecossistema maior também faz muito sentido para um olhar de impacto, né, Babi? Eu acho que a gente está falando de fazer junto, né? Assim, eu acho que é um novo momento da marca, é um momento de comunidade, de brand community, assim. E aí esse momento de comunidade é sobre você fazer junto do começo ao fim. É você colocar todo mundo junto. Tem hoje 1000 tecnologias aí sociais também, né? Outras, você pode fazer hackathon para desenvolver produtos, que junta todo mundo na mesa, dá um desafio, né? Bota as pessoas que vão criar aquilo ali. Tem os desafios de sprint dentro de comunicação. Eu acho que é sobre construção de comunidade. Não existe o social, não existe a governança, não existem as outras letrinhas dessa história, se não existir uma conexão com essa comunidade. Então, eu acho que parte de entender exatamente quem é a sua comunidade, para quê, para o que serve. Eu acho que uma instituição financeira tem um impacto muito importante em tudo que a gente está falando, em todos esses aspectos, né? Que vai desde às vezes, de um micro, do porquê eu estou pensando numa determinada solução, e aí eu preciso entender qual é a condição socioeconômica do que está regendo, né, o país, aquela comunidade, o território, quais são os atravessamentos desses territórios, das pessoas desses territórios. Então, eu acho que a escuta é muito importante. E depois, a partir do momento que eu desenho as soluções, desenhar em conjunto, em comunidade, e como eu comunico isso, e até onde eu escolho, quais são os influenciadores que eu escolho, por exemplo, botar o dinheiro para dar voz para isso. A gente sabe que investir em um influenciador
que vem de uma favela já é investir em impacto, por exemplo. Só que aí, se a gente mede o resultado desse cara igual você está medindo qualquer outro influenciador, você não está trabalhando a parte que a gente falou tanto da inclusão de verdade. Aí você fica talvez no campo superficial de trouxe alguém mais diverso, que é de um outro território, que traz uma outra linguagem, mas se eu comparo da mesma forma que eu meço outras pessoas, eu não estou incluindo, porque eu não estou levando em consideração outros fatores que demandam daquele criador. Se ele tem o melhor equipamento, se ele tem o tempo para fazer, se ele tem a banda larga, se ele tem a tecnologia, e aí eu vou medir qual é esse KPI, né? Qual é esse resultado que eu vou realmente medir. Às vezes eu já tive criador que falou assim, Babi, desculpa, não vou conseguir fazer entrega porque teve uma operação aqui, faleceu, mataram uma pessoa da equipe e eu não tenho condições de fazer essa entrega hoje. E aí você tem que falar para o cliente assim, poxa, eu não vou conseguir te entregar o seu rios. E aí, como é que fica? Aí é onde a gente vai ver as letrinhas do ESG ali operando de verdade, porque é a meta, é o KPI, ou é o social, ou é tudo junto. Então, eu acho que a gente precisa realmente de um letramento. Eu falo muito dessa palavra, porque eu acho que a gente precisa desse letramento digital, social e econômico para tudo que a gente faz. Eu falo muito aqui de uma perspectiva da comunicação, né, de quem trabalha com comunicação, mas porque senão a gente vai ficar reproduzindo em tudo que for novo, tudo que for uma nova tecnologia, os nossos mesmos péssimos comportamentos. Quando, na verdade, a gente pode ter, sim, um monte de coisa legal se a gente age na intencionalidade de, cara, vamos ter que fazer diferente. Então, se eu estou entendendo que eu vou trabalhar, de repente, com influenciadores de favela, porque eles me dão um engajamento extremo, né? 88% das pessoas confiam muito mais no influenciador de favela do que numa celebridade. Eu vou ter que entender que eu vou medir diferente. E eu vou ter que entender que talvez eu tenha aqui umas outras questões que eu vou ter que olhar dentro do meu plano de comunicação, porque eu vou ter que trabalhar com outros vieses também. Se a gente vai co-criar uma campanha, é não partir do lugar que eu sei que a pessoa precisa desse crédito para isso. Não, vamos entender. Às vezes ela não precisaria nem daquele crédito. Às vezes ela pode, se ela tiver um curso básico de educação financeira, ela sai por um outro caminho, né? Às vezes a gente não falava de investimento, a gente não pensava sobre investimento. Então, enfim, eu acho que tem o que fica assim para mim, acho que está chegando no final do tempo, de toda essa conversa sobre o ESG, as marcas, os negócios, os territórios, é o tempo todo essa questão do letramento e da comunidade, da gente fazer as coisas em comunidade, entendendo que as marcas também são uma comunidade. Entre si, né, dentro da própria marca você tem diversas comunidades, mas a marca é uma comunidade e a marca dialoga com diversas comunidades. E aí como que o ESG pode ser, então, a costura para que as marcas consigam, de fato, desenhar um impacto para essas comunidades com as quais elas se relacionam, né, fazendo com que isso seja alguma coisa, de fato, escalável, contemporânea e inclusiva para todo mundo. Eu acho que é um bom ponto que você trouxe, Babi, que é essa coisa de construção conjunta, né? A gente tem um hub de inovação que é o Cubo. A gente sempre teve várias verticais olhando desafios e setores específicos. E o ano passado a gente lançou uma vertical que é o ESG, o Cubo ESG. E a gente foi perceber o quanto nesse ambiente de inovação você tinha poucas soluções ou startups que pensavam em soluções mais voltadas para o social ou para o ambiental nessa perspectiva, né? E aí convidá-los para criar e alimentar esse ecossistema, mas já trazendo as empresas para que a gente pudesse ter essa convivência, essa construção conjunta, né? O que a gente tem percebido que a gente sai mais fortalecidos de fato, né? E eu acho que uma coisa que eu já ouvi de outra área do social, né, de um outro problema crônico que a gente tem, né, que são, por exemplo, moradores de rua, né? Então a gente tem uma imersão do banco para esse assunto também recentemente, e o quanto a convivência é importante, né, no social, o quanto de fato, por mais empatia que você tenha, só a convivência vai te trazer real quais são os desafios e que limites, que contornos tem essa questão, né? Mas concordo contigo que o primeiro passo do letramento é super importante, né? O quanto é relevante isso para que, de fato, as empresas e as marcas saiam mais fortalecidas.
Bom, a gente podia passar o resto da tarde conversando sobre o tema, porque acho que o assunto vai puxando o outro. Foi uma delícia, Babi. Queria super te agradecer aqui por participar do nosso espaço. Quem quiser conhecer mais o Digital Favela, né, a Babi pode dar aqui as redes sociais. Quem quiser saber mais da estratégia de sustentabilidade do Itaú, é só acessar o nosso site. A gente também está presente nas redes sociais para vocês conhecerem mais das nossas iniciativas. Babi, quer dar aí os caminhos de comunicação sobre o Digital Favela? Bom, gente, Instagram, Digital Favela, procurem a gente. Quem quiser saber um pouquinho mais, o Digital Favela é a primeira empresa de influenciadores de favela do mundo. A gente conecta marcas, narrativas, criadores, projetos. Estamos à disposição. E é isso, conta com a gente para a gente poder hackear os sistemas, as narrativas, os territórios e só junto que a gente vai fazer inovação de verdade. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada, pessoal.